Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre dislexia e crianças um pouco mais velhas. Então, recentemente, você já deve ter acompanhado, se é fiel aqui ao conteúdo, você já viu o meu vídeo, já assistiu ao vídeo falando sobre dislexia e o traço temporal, a noção de tempo. Você também já deve ter visto um vídeo em que eu falo sobre características das crianças pequenas. Pois agora eu quero falar para você que trabalha com crianças mais velhas, né? Ou seu filho já está aí alfabetizando, ou já está no segundo, terceiro ano do colégio. Bom, o que acontece? Que características aparecem que eu preciso me preocupar? Um dado muito importante na dislexia é o fator memória. A memória parece estar, de alguma forma, alterada, em dificuldade. Como assim? Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, passou o final de semana, chegou na segunda-feira, parece que aquela criança tem que aprender tudo de novo. Ou teve um período de férias, período de alfabetização, tá? Passou o primeiro ano, essa criança foi aprovada. Quando chega no início do segundo ano, a impressão que dá é que ele esqueceu tudo. Vamos ter que ensinar essa criança a ler novamente. Isso não é comum, não é o esperado, porque desde que essa criança entenda o código, faça o processamento dessa alfabetização, tenha esse entendimento, ela não vai esquecer. Ela pode ter uma dificuldade com ortografia, com regras e tudo mais, mas esquecer como se lê, isso não é comum. Então, esse fator esquecimento para conceitos que são ensinados de uma maneira formal, como, por exemplo, a alfabetização, e aí você pode carregar esse exemplo para outras questões. Então, eu ensinei a andar de bicicleta, vai andar de bicicleta de novo, nossa, cai, fica todo enrolado, não sabe aquele gatilho de dar a primeira pedalada e pegar o impulso e manter o equilíbrio, né? Então, tem dificuldade com essas habilidades que são ensinadas de uma maneira formal. Na leitura em si, é muito importante que se tenha atenção sobre o tipo de erro. Como assim? Um tipo de erro muito característico da dislexia são as inversões. Então, ao invés de ler o ar, lê o ar, ou vice-versa. Parece que a criança está adivinhando a palavra. Ela começa a ler e, pum, solta lá uma palavra e quando você olha, não é aquilo que está escrito. Ela adivinhou. Não é o fator adivinhação. Então, veja bem, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque algumas características disléxicas, elas são peculiares ali daquela idade, daquele processo de alfabetizar. O que a gente tem que perceber, como por exemplo essa sensação de que a criança está adivinhando o que está lendo, eles fazem isso. Porque se você parar para pensar, qual é o padrão de leitura de uma criança pequena? Primeiro, segundo ano. Ela pega o som, ela jota o som, depois ela já vai sílaba por sílaba, depois ela vai pegando palavrinhas maiores e decodificando. Como que você lê? Você que é adulto, né, eficiente na leitura, você não lê lá. Não. A gente olha e tchum, pá. A gente faz uma foto daquela palavra. A gente consegue ler ela inteira de uma vez. A criança que está no processo de alfabetizar, primeiro ano, principalmente, ela não é ágil nisso. E por isso ela precisa de treino. Então, qual é a diferença para a criança que nos desperta preocupação em relação à dislexia? O traço da temporalidade, então essa dificuldade com esses conceitos temporais, né? O traço, como eu falei no vídeo anterior, para crianças menores, vale aqui também do aprendizado incidental, que são habilidades que a gente aprende sem necessariamente ter sido ensinadas para a gente. A gente aprende por observação, pela repetição dos fatos, tá? Como, por exemplo, é o traço temporal de entender os dias da semana, né? A gente não ensina para o filho da gente que depois da segunda nem a terça, ele começa a perceber isso e dar conta desse traço temporal. E aí também na alfabetização, vai ter um período em que a criança vai devagar, mas o quanto isso está presente numa criança que já frequenta o segundo ano ou terceiro ano, é que é o sinal de alerta para o professor, porque não é mais esperado que tenha tanta dificuldade, essa criança ainda está ali engatinhando e parece que a coisa não avança. Então, provavelmente, tem algo a mais impedindo essa evolução do processo alfabético, do aprendizado, da leitura e da escrita. Então, observe bem esse tipo de erro, né? Erro de inversão da leitura e erro associado à ortografia, às regras ortográficas. Essa criança tem mais dificuldade de assimilar, porque lembra, a memória
que é o meu fator muito importante associado à dislexia, e essa criança tem dificuldade na compreensão por consequência. Então, ela vai ler o texto de uma forma cansativa, vagarosa, e quando ela chega ao final, ela reteve muito pouco da informação que tinha naquele texto, porque ela estava tão preocupada com letra a letra, com conseguir decodificar ainda, que ela não consegue pegar a mensagem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber umas características aí no seu aluno. Se você gostou do conteúdo, não deixe de caminhar para alguém que possa precisar. Curte aqui, passa lá em cima, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!